Olá, muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Memória Viva, esse programa que integra as comemorações pelos 60 anos da Câmara dos Dirigentes Lojistas da CDL Mossoró. Um programa que tem homenageado, trazido aqui para você, telespectador, você internauta, grandes histórias de vida, histórias que inspiram a gente. E quem vai apresentar o nosso entrevistado, o nosso homenageado de hoje, é Estênio Marques, presidente da CDL. Estênio, muito boa noite. Boa noite, Maricélio. Boa noite aos telespectadores da TCM e aos internautas nas nossas redes sociais da CDL e no nosso canal no YouTube. Nosso entrevistado de hoje é uma pessoa muito especial. Certamente alguém de Mossoró tem algo que foi feito, reparado por um dos funcionários dele nesses 40 anos de existência. Nós estamos falando aqui do nosso homenageado da noite, Admilson Torquato Dantas, mais conhecido como Admilson da Interlagos. Seja bem-vindo, Admilson, ao Memória Viva da CDL. Obrigado, Estênio, obrigado à CDL, né? E obrigado aos telespectadores que vai nos acompanhar durante essa entrevista aqui, que é a primeira que eu estou fazendo, né? Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Memória Viva tem essa marca, né, Estênio, de trazer aqui entrevistados que nunca antes tinham, né, concedido entrevistas, mas é importante a gente registrar em vida realmente essas trajetórias. Admilson, é um prazer, uma honra para a gente tê-lo aqui conosco hoje. E a gente sempre começa o nosso programa pedindo que o nosso entrevistado se apresente, fala um pouquinho das suas origens, quem é Admilson Torquato Dantas, onde o senhor nasceu, seus pais, fala um pouquinho para a gente. Meu nome é Admilson Torquato Dantas, eu sou nascido em Patu, no estado do Rio Grande do Norte. Vim para Mossoró com 1 ano de idade, né? E vivi em Mossoró até os 18 anos. Né? Tendo uma infância saudável, pobre, humilde, né? Mas, graças a Deus, tudo muito bem, tudo sossegado, né? Meus pais muito honestos, muito direito. Minha mãe é uma costureira, né? Muito conhecida, inclusive, na cidade, Dona Delvita. Né? E aqui estamos até hoje, graças a Deus. Né? Uma família de quantos irmãos? De 10 irmãos. 10 irmãos. Família grande, né? Mas morreram 4, sobreviveram 6. Né? Hoje nós temos apenas 1, 2, 3, 4. 2 já se foram também. Admilson, nesse período de infância, até os 18 anos em Mossoró, quais são as memórias mais marcantes na sua infância? O que é que você fazia na época de estudante? Na verdade, eu estudei um pouco, né? E eu convivi muito tempo com meu pai. Né? Papai tinha uma bodega no Mercado Central, né? Na qual eu participava dos trabalhos dele lá durante muito tempo. Né? E já na adolescência eu comecei a pensar em ganhar dinheiro e aquele negócio, né? Tinha uma oficina de enrolamento de motores ali perto do Mercado Central, Mercado Alta Conceição, e eu frequentava muito essa oficina. Né? E de lá eu comecei a entrosar com o negócio de motores elétricos, e até que, com 18 anos, eu resolvi ir embora para São Paulo. Porque naquela época, o que acontecia? A gente tem um ditado que dizia, ou bem lido ou bem corrido. O que quer dizer bem lido? Ou você estudava ou você andava pelo mundo para poder ganhar alguma coisa. Entendeu? E eu, como não era bem lido, eu resolvi andar pelo mundo. E com 18 anos eu fui embora para São Paulo. E por lá eu vivi uma temporada, construí uma família, né? E alguma coisa a mais. É isso que a gente vai falar um pouco ao longo de todo o programa de hoje, nessa trajetória do senhor. Mas ainda voltando à infância, Admilson, quais eram os sonhos do senhor? O que o senhor sonhava para a vida adulta? Né? O que o senhor queria ser, né, quando crescesse? Então, como eu acabei de falar, ou bem lido ou bem corrido, eu tinha um plano de algum dia ser alguém, né? Inclusive, colocava no carro assim, um dia eu vou possuir um carro, eu sou aquele Admilson de antes, né?
Tá entendendo? Por estar no para-choque do carro, um nome assim, mais ou menos, né? Um dizer, né? Um dizer. Mas eu pensava sempre em um dia conseguir alguma coisa. O meu irmão mais velho, ele foi formado, né? Inclusive ele chegou a ser gerente de bancos aqui em Mossoró, tudinho e tal. Mas eu, infelizmente, eu não tive a sorte que ele teve, né? De ir estudar e tal. O meu negócio era trabalhar e ganhar dinheiro. E sempre desde muito cedo já na oficina que o senhor falou, Sim. tinha essa... Comecei aqui em Mossoró, numa pequena oficina. Mas aí, Admilson, essa sua trajetória para Mossoró, para São Paulo, perdão, como é que ela se deu? Foi um convite da família, você saiu daqui para arriscar, porque até então você tinha uma vida confortável, né, assim, entre aspas, Não era confortável. Né, mas estava com o seu pai aos 18 anos, assim, naquela época, e realmente você resolveu a vida corrida. Como foi a ida para São Paulo? Estênio, na realidade, é porque naquela época não existia emprego aqui, né? Era uma situação difícil aqui no Nordeste. E quando a pessoa completava 18 anos, já falava assim, eu quero ir para outra cidade maior para poder sobreviver, para poder ganhar alguma coisa e fazer alguma coisa na vida, né? E assim foi feito. Eu já tinha 2 irmãos em São Paulo, uma irmã e um irmão. E eu procurei entrar em contato com eles e pedir um apoio, né? Eles falaram, não, você pode vir para cá que você aqui se dá bem, você não quis estudar muito, mas em compensação você sempre gostou de trabalhar. E você vinha para cá que chegando aqui, São Paulo acolhe muita gente, né? Aí eu resolvi ir para São Paulo. E o senhor foi bem acolhido em São Paulo? Como é que foi a chegada lá? Sim, eu fui bem acolhido em São Paulo por um irmão, né? Só que ele era um pouco crítico, mas ele me ajudou muito mesmo lá em São Paulo. No início, eu cheguei em São Paulo e ele falou assim, Admilson, como você vem do Nordeste, você não tem assim um entrosamento com o pessoal aqui do Sul, então vamos procurar um emprego para você se adaptar com as pessoas aqui do Sul. Eu perguntei para ele, qual o emprego? Ele falou assim, olha, tem 2 opções para você se dar com o pessoal. Uma é você trabalhar num restaurante, num bar, ser balconista. Outra é você trabalhar de cobrador de ônibus. Eu falei, mas rapaz, eu vou trabalhar de cobrador de ônibus. Eu que pensei que nunca ia trabalhar nisso aí. Aí ele falou, não, mas isso aí é só um exemplo para você conseguir se adaptar. Eu falei, tá bom, então vamos lá. Aí fui trabalhar de cobrador de ônibus. Aguentei uma semana. Uma semana? Uma semana. Por quê? Porque o pessoal ficava atrás de troco e não sei o quê, aquele chafudo. Aí eu falei, não dá certo não, isso aqui não serve para mim. Aí vim embora para casa, morava numa pensão. Aí dia seguinte eu comprei um jornal e encontrei um anúncio no jornal precisando de uma pessoa para trabalhar com motores elétricos. Aí eu perguntei para um amigo da pensão, onde fica o bairro de Ipiranga? Aí ele falou assim, você pega o ônibus assim, assado, você vai até lá, na Rua do Manifesto. Tá bom. Aí no dia seguinte eu peguei e fui. Chegando lá, encontrei o quê? Um senhor já de idade, um espanhol. Só que eu falava uma coisa e o espanhol entendia outra. O espanhol falava uma, eu entendia outra. Vamos lá, né? Vamos aguentar. Um primeiro obstáculo ali já surgia. Exatamente. Né? Aí ele perguntou para mim, esse motor é monofásico ou trifásico? Aí eu falei, é trifásico. Ele falou, não, é monofásico. Eu falei, já pisei na bola, né? Mas eu acho que ele estava sem bobinador de motor e tal. Ele falou, não, mas tudo bem, vamos lá. Aí pegou, me deu uma oportunidade e tal.
E ali eu comecei a fazer os motores e assim foi. Mas aí, Admilson, nesse período que vai para São Paulo e começa lá na oficina, você já tinha alguma experiência ou começou lá do zero? Comecei do zero, Estênio. Nada, não sabia? Porque eu tinha assim uma pequena noção, porque aqui em Mossoró eu vivia lá na oficina do seu Manu e eu via o pessoal trabalhar, mas eu não tinha experiência de trabalho. E aí aprendeu tudo, o espanhol passava as informações? O espanhol começou a passar as informações para mim e eu comecei a adaptar e comecei a trabalhar. Com 3 meses aproximadamente, o meu irmão chegou para mim e falou assim: Admilson, tem uma oportunidade de trabalho para você. Eu falei, aonde? Ele falou, numa fábrica de motores. Eu falei, uma fábrica de motores? Eu falei, sim. Tá bom. Onde é? Assim, assim, assado. Então, no dia seguinte eu fui até lá. Cheguei lá, fiz o teste, passei. Eu falei, tá vendo? Eu já consegui passar no teste para trabalhar numa indústria de motores, né? E ali comecei. Comecei, até que chegou um dia que eu tive que sair na fábrica de motores. Qual era a fábrica? Indústria de Toshiba aí no Brasil. Fabricação de motores elétricos. Fabricação de motores elétricos, geradores. E aí passou quanto tempo lá, o senhor lembra? Lá eu fiquei 1 ano e pouco. Mas naquela época, São Paulo era muito bom de trabalhar. Você estava trabalhando aqui e o vizinho estava te chamando para trabalhar com ele, já aumentando 20%, 30% do seu salário. E assim aconteceu. A Villares, a indústria Villares, a indústria de elevadores, Atlas, um dia saiu no jornal um anúncio pagando X para um bobinador de motor. Aí eu fui até lá, fiz o teste, passei, tá? Pedi a conta da Toshiba e fui para Villares. E lá comecei a bobinar motores de elevador, ponte rolante, e assim foi indo. O bobinar motor, para quem está de casa, o que é que faz um rebobinador? É você pegar o fio e colocar dentro do motor e fazer com que o motor depois funcione. Que faz essa parte de indução toda do motor, para que ele possa gerar e começar a girar. E aí que outras experiências o senhor foi acumulando também lá em São Paulo? Sim. Profissionais, conta um pouquinho mais. Então, da Villares... De lá o senhor foi para onde? Da Villares eu fui para a Eletromecânica Suíça. Já era uma fábrica de motores bem maior. Lá a gente chegava a fazer motores e transformadores, geradores de 3, 4, 5 mil quilowatts, 5 mil kVA. Muito grande, motores grande. Eu já estava com quantos anos já de experiência nisso? Isso aí eu já estava com uns 5, 6 anos de experiência. Só com motor. E a idade aí, 20 e alguma coisa? 22 anos. Inclusive, eu cheguei a sair de São Paulo, eu fui convidado para ir trabalhar em Porto Velho, Rondônia, com o salário lá em cima, para fazer motores no meio da Amazonas. Aqueles trenol de cassiterita. Aí eu fui para lá e fiquei lá quase 1 ano. Lá em Porto Velho, trabalhando também no ramo de motores elétricos. Perfeito. Admilson, está só começando o nosso programa de hoje, tem muita história ainda pela frente, mas a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho o Memória Viva de hoje volta, fica por aí. Estamos de volta com a Memória Viva de hoje, homenageando o empresário Admilson Torquato Dantas, Admilson da Interlagos. E no bloco anterior, a gente encerrava falando sobre a ida do senhor para Porto Velho, né? Em que contexto isso se deu, né? O porquê dessa mudança e quanto tempo o senhor passou lá e depois o retorno para São Paulo. Fala um pouquinho mais sobre essa experiência. Eu fiquei em Porto Velho quase 1 ano. Quando chegou no Natal, aí começou a me dar aquela saudade da família, que eu tenho uma grande família em São Paulo, né?
que era o meu irmão e a minha irmã, que a gente vivia muito bem. Tá? Aí eu falei assim, eu não vou mais continuar aqui em Porto Velho, eu vou embora para São Paulo. Fui lá na empresa, pedi a conta, ele não queria me dar, mas eu pedi a conta de qualquer maneira, aí fui lá na empresa, comprei a passagem de avião e fui para São Paulo. Cheguei em São Paulo na noite de Natal. Tá? Aí isso aí foi um presente grande que a minha irmã recebeu da Dulce, né? Porque eu sempre no Natal eu estava presente com todos eles lá em São Paulo. Tá? Aí voltei para São Paulo e ficamos lá, tudo bem. Voltou desempregado, sem Voltei nenhuma desempregado, mas expectativa? como eu te falei, naquela época emprego não faltava. Era muito emprego que tinha. Tá? E eu cheguei e já procurei emprego, tudinho. Agora aconteceu um pequeno problema. A minha mulher, hoje, tá? Na época a gente namorava. Só que eu fui embora para Porto Velho e ela imaginou que eu tinha ido embora para os Estados Unidos. E eu nunca que eu liguei para ela, nem correspondi com ela, nem nada. O senhor não disse para ela para onde ia? Não disse. Eu peguei, simplesmente arranjei um emprego para ganhar dinheiro, eu fui embora. Tá? E ela ficou em São Paulo. E quando eu voltei, tá? Aí eu fui procurar ela, sabe? Cheguei na casa dela e falei assim, meu anjo, você vai me desculpar, mas você foi embora para os Estados Unidos, não falou nada para mim e hoje eu já tenho outro namorado. Eu falei, deixa esse cara para lá. Porque o seu namorado sou eu. Tá? Aí ela falou assim, então tá bom. Aí peguei, eu tinha um Corcel na época já. Tá? Aí peguei, botei ela no Corcel, tá? E fui embora para passear com ela um pouco. Tá? Falar em Corcel, em São Paulo, quando eu cheguei, ainda solteiro, eu passei uma temporada meia, mas eu ganhei muito dinheiro em São Paulo. Estendo, com 2 anos em São Paulo, eu já tinha um carro. Aí, com 3 anos, eu comprei um Corcel 0 quilômetro. Inclusive, eu vim passear aqui em Mossoró com esse carro. Com um Corcel lá. Um Corcel 0 quilômetro. Eu vim de São Paulo, eu, a minha irmã, um sobrinho meu, bebê, o meu cunhado e a sogra da minha irmã. Nós viemos passear aqui em Mossoró, esse Corcel. Nesse período, você falou, mas tiveram algumas dificuldades, como a moradia, a adaptação. O que é que dessa época de São Paulo, você lembra que foi mais complicado de enfrentar? O que foi muito complicado de enfrentar em São Paulo foi uma temporada que eu morei em pensão. Chegou a acontecer que um dia eu cheguei em casa, quando eu fui vestir uma roupa, cadê a minha roupa? Não estava. Aí eu subi e fui até o restaurante onde o pessoal estava tudo almoçando, porque na pensão tinha 40, 50 pessoas. Hein? Aí eu fiquei olhando assim por baixo da mesa e vejo o cara com a minha roupa. Eu falei, moço, mas essa calça é minha. Aí ele falou, não sabia não. Olha, cara de pau do cara. Então nós passamos por muita fase assim, difícil morar em pensão, sabe? Você com pessoas que você não conhecia. Mas fazer o quê? Aí veio esse encontro aí com Dona Eliette, né? Namorando ainda, já tinha vindo de Porto Velho, Corcel novo na garagem. Corcel novo na garagem. Conta um pouco como foi esse conhecimento. Depois tem algumas coincidências que o telespectador vai conhecer sobre essa família, né? Que se tornou hoje. Então, a Dona Eliette foi muito... Nós fomos muito bem, nessa época, tudinho. Aí nós resolvemos casar. Eu peguei ela... Como foi que vocês se conheceram, né, na verdade? Porque tem uma história aí. Tem uma história. Tem um amigo meu que era de Mossoró e morava lá em São Paulo e trabalhava na mesma empresa comigo. E um dia ele chegou para mim e falou assim, Admilson, vamos sábado para uma festa na casa de um pessoal lá de Mossoró, aqui em São Paulo?
Eu falei, quem é esse pessoal? Eles falaram assim, é um pessoal de Chico Patu. Eu falei, Chico Patu de Mossoró eu conheço. Né? Eu falei, pois é, o Chico Patu, as filhas dele estão morando aqui em São Paulo. Vamos lá? Tá bom. Eu tinha um Fusquinha antes, né? Falei, tá bom, vamos lá. Aí fomos. Né? Foi esse aniversário de uma amiga da irmã da Eliette, né? E chegando lá, a gente encontrou o pessoal, tudinho, fizemos amizade e brincamos essa noite lá no aniversário. Né? E eu fui muito bem recebido por Eliette, as irmãs, a mãe dela também. É tanto que eu convidei elas para, no dia seguinte, que elas tinham chegado em São Paulo fazia pouco tempo, eu convidei elas para no dia seguinte dar um passeio, conhecer o aeroporto, o Ibirapuera, né? Eles aceitaram esse meu convite. Eu, no domingo, aí eu fui até a casa deles, peguei eles, fui estar lá e tal. E a partir daí eu comecei a paquerar a Eliette. Né? Foi amor à primeira vista? Foi amor à primeira vista. E o interessante de tudo isso, sabe o que é? Eu sou natural de Patu. Eliette também é natural de Patu. Eu vim embora para Mossoró com 1 ano de idade. Eliette veio embora para Mossoró com 1 ano de idade. Eu, com 18 anos, eu fui embora para São Paulo. Eliette foi com 15. E eu conheci ela lá. Olha só. 20 e poucos anos. Não, eu já tinha 20 e poucos anos e a Eliette tinha 15 anos. Sim, certo. Ela é bem mais nova. Era bem mais nova. Aí eu fiquei namorando com ela durante essa temporada. Eu fui para Porto Velho, voltei e tal, mas sempre namorando com ela. Eu nunca deixei de namorar com ela. 50 anos, né? Então. E lá se casaram e tiveram 2 filhos em São Paulo. Foi. Lá nós casamos, aí nós tivemos 2 filhos, Adiel e Polaco. Adiel nasceu, eu casei em 75, em 76 nasceu Adiel, em 77 nasceu Polaco. A de meus filhos já nasceu em Mossoró. Aí eu sei que eu já estava trabalhando na Westinghouse, numa fase difícil em São Paulo. Eu ganhava um salário alto e as empresas estavam oferecendo a metade do que eu ganhava para poder trabalhar. E as empresas tudo mandando os funcionários embora, mandando embora, mandando embora, mandando embora. E eu trabalhava na Westinghouse há quase 4 anos, mas já preparado que a Westinghouse ia me mandar embora. Aí chegou um dia que a Westinghouse estava dando férias para um, para outro, para outro, para outro, e todos que voltavam de férias mandaram embora. Aí me chamaram e deram férias. E eu falei para minha mulher, falei, Eliette, meu anjo, a Westinghouse vai me mandar embora. Ela falou, será? Vai. Eu tenho um salário bom, tenho uma vida razoável, boa. Aí ela falou assim, e agora? Eu falei, ela está me mandando de férias, vamos dar um pulo lá em Mossoró, vamos lá em Fortaleza, vamos ver como é que está a situação por lá. Quem sabe a gente indo para o Nordeste, a gente consegue alguma coisa por lá. Você que sabe. Falei, tá bom. Aí viemos para cá, passear aqui no Nordeste. Chegando aqui em Mossoró, foi em 82. A Petrobras estava chegando com toda a garra aqui. Muita empresa, a fábrica de cimento também com muito serviço, aqueles correria toda e tal. Aí eu falei para essa Eliette, vai dar certo ele ficar aqui em Mossoró. Você acha, meu Deus? Dá. A gente monta uma oficinazinha aqui e devagar a gente vai. Porque naquela época, aqui em Mossoró, motor de 50 CV mandava para Fortaleza. E eu já era capacitado, fazia motores bem maiores, eu tenho um conhecimento bem melhor, e eu não tinha medo de jeito nenhum. Aí falou assim, você que sabe. Eu falei, tá bom, vamos voltar. Aí fomos para São Paulo, chegamos lá, fui trabalhar. Eu chegando na Westinghouse,
Eles chegaram para mim e falaram assim, Mossoró, que o meu apelido lá era Mossoró. Chegou um serviço aí de Belém do Pará. Esse serviço é para 90 dias. Então, é 3 meses para você trabalhar das 7 da manhã às 10 da noite, sem perder um domingo, feriado, dia santo, nada. Trabalhar direto. 3 meses, das 7 da manhã às 10 da noite. Topa, é para ganhar dinheiro. Eu falei, eu acho que você manda embora. Vou para Mossoró. E eu estou precisando de dinheiro para poder montar algum empreendimento lá em Mossoró. Apoiado. Pode botar meu nome aí que eu... Daqui a pouco a gente fala mais sobre essa história, porque a gente vai para mais um breve intervalo. Daqui a pouquinho o Memória Viva de hoje volta. Fica por aí. De volta com o Memória Viva de hoje, homenageando o empresário Admilson Torquato Dantas. E no bloco anterior a gente deixou um suspense no ar, se o senhor aceitou ou não a proposta da empresa que o senhor trabalhava, de passar 3 meses em Belém, depois, quem sabe, vir para Mossoró, em São Paulo. Como é que foi? Conta pra gente aí, se aceitou ou não? Então, peguei o serviço e aguentei. Passei os 3 meses trabalhando das 7 da manhã às 10 da noite. Terminei o serviço, testamos o motor, tudinho ok, deu beleza. Embarcou para Belém o motor. Aí, no dia seguinte, eu estava muito bem lá na sessão, trabalhando, já em outro serviço. Aí anunciaram, senhor Admilson, por favor, comparecer ao departamento pessoal. Já não era mais nem Mossoró, isso é Admilson. Eu falei, pronto, chegou a minha hora. É que nem mãe quando chama o filho pelo nome completo, né? Aí eu falei, chegou a minha hora. Aí eu fui lá em cima, cheguei lá, disse, Admilson, me desculpe, mas infelizmente a situação hoje está assim, a gente não tem condições de pagar a vocês, porque o salário de vocês está muito alto, e hoje o preço está X, e a Westinghouse está mandando todas essas pessoas que estão com salário alto embora. Eu falei, não, tudo bem, eu agradeço, por esse tempo que eu fiquei aqui com vocês, mas está tudo bem. Mas o senhor chegou a concluir os 3 meses ou não? Não passou nem concluí os 3 meses, terminei o gerador, testei o motor, tudo, entreguei e tal, tudo bem. No dia seguinte, aos 3 meses, aquele prazo que... Fui chamado no departamento pessoal e vieram me dispensar. Aí eu cheguei em casa e falei, meu anjo, te falei, dispensar da Westinghouse. E agora? Agora vamos providenciar a nossa mudança para Mossoró. Meu filho, Aí, a partir do dia seguinte, eu comecei. Eu saía de manhã cedo, ia nas lojas e tal, pegar caixas, porque eu trouxe toda a minha mudança de casa para cá. Só que os eletrodomésticos lá em São Paulo era tudo 110. E aqui era 220. Mas não tinha problema, não. Eu trabalhava no ramo, eu comprei transformadores e tal, e trouxe tudo e botei. Geladeira, fogão, geladeira, televisão, ar-condicionado não. A gente não tinha isso nessa época, não. Ventilador, máquina de lavar, tudo. Aí eu embarquei tudo na Zé Agostinho e a nossa mudança veio. E eu fiquei em São Paulo esperando receber o meu fundo de garantia. Recebi o fundo de garantia à tarde, no dia seguinte, de madrugada, eu peguei o meu corcelzinho, eu, Eliette e meus 2 filhos, Polaco e Adiel, e viemos de São Paulo para cá. E assim nós preparamos para poder vir embora para Mossoró. No Corcel 1, 77, eu, a Eliette e os 2 meninos. Só que deixando em São Paulo, a minha sogra, botando encrenca, vocês vão para Mossoró, esse cara vai para Mossoró só para raparigar. E daqui a uns 2, 3 meses, ele acaba com o dinheiro dele e vai vir embora para Mossoró. Mas graças a Deus isso não aconteceu, não. Até hoje não estou em Mossoró. Só que aí veio, né, a criação da Interlagos, né? Começa até pelo nome, por que Interlagos?
Quem deu esse nome a Interlagos foi meu cunhado. Né? Ele chegou, eu queria botar o nome de santo. Né? Aí ele estava aqui em Mossoró e ele falou assim, Admilson, por que você não bota Interlagos? Porque você trabalhava lá na Vilares, na Avenida Interlagos e tal, e é um nome bonito, se destaca muito. Aí eu falei, Zezinho, gostei da sua ideia. Isso quando chegou já botou uma oficina? Eu cheguei em Mossoró num dia, com 2 dias eu já comecei a procurar um ponto para alugar. Onde foi, Admilson? Aqui vizinho. Aqui na José de Alencar? Aqui na José de Alencar do 357. Hoje nós estamos no 359. Entendeu? Aí eu aluguei esse prédio aí vizinho. Né? E aí eu comecei a Interlagos. Aí eu comecei a andar e tal. Como foi, Admilson, esse começo? Que Mossoró só tinha já tinha um pouco maior, né? Mas Mas eu tive sorte. Em Mossoró já tinha um rapaz que trabalhava com motores elétricos, com a capacidade mais ou menos. Né? Mas eu cheguei com a capacidade maior do que a dele. Né? Aí a fábrica de cimento, eu me apresentei e falei que eu trabalhava na Westinghouse e tal, e tal, e tal, e fazia motores assim, 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 assado, e que na fábrica eles tinham uns equipamentos lá que eu tinha condições de fazer. a manutenção. A manutenção. Aí era o doutor José Emílio, era o gerente da Itapetinga na época. Ele falou assim, verdade? Eu falei, sim. Vamos fazer uns testes? Eu falei, não tem problema, manda um motor para a gente que a gente faz o que for possível. Aí ele mandaram, deu certo, tudinho. E começamos, né? Começamos. E estamos aqui. Esse doutor José Emílio foi até interessante, porque ele saiu de Mossoró, foi para Capanema, no Pará. E lá em Capanema deu um problema num motor muito grande lá. Ele ligou para mim e falou, Admilson, estou precisando do senhor. Eu falei, pois não, doutor. Falou, tem um motor aqui assim, 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 assado. Esse motor, nós não temos condições de fazer aqui no Pará. Tem que mandar para São Paulo. E de São Paulo o senhor já veio. Eu acho que o senhor consegue resolver o problema. Aí eu falei, dá certo, doutor Emílio. Aí eu fui lá em Belém, resolvi o problema lá. É aquela que você tem uma foto, você dentro do motor? Dentro do motor. Essa foto deve estar passando por aqui, daqui a pouquinho aqui na edição. Não tá, essa foto sumiu, eu não sei o que aconteceu. Tá? Mas eu fui para Belém, eu fui para Aracaju, tá? Tudo através do doutor José Emílio. Tá? E a gente fez muitos motores grandes, muito motor pesado. E os obstáculos iniciais, desse começo aqui em Mossoró, desse recomeço, esse retorno do senhor para cá, o início da oficina, quais eram os principais obstáculos que o senhor enfrentava? O obstáculo que eu tinha, porque a minha mulher só vinha de São Paulo para cá se eu comprasse uma casa. E o dinheiro que eu trouxe dava para comprar a casa, mas não dava para montar a oficina. Né? Mas quando eu comecei a trabalhar e que deu tudo belezinha e tal, eu estava morando no Alfredo Gugel. Aí eu encontrei uma casa vizinha a Estênio, pai dele, lá na Abolição 2, e eu comprei essa casa lá. Aí ela já ficou mais contente e nós passamos a viver mais sossegado. Com pouco tempo, então, o senhor conseguiu comprar a casa? Com certeza. Graças a Deus, cheguei em Mossoró, não tive dificuldade. Só trabalhar. Mas eu trabalhava muito. A fábrica de cimento, meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, me chama. Ligava lá para casa, o telefone tocava, é da fábrica. Pegava meu corcelzinho, ia para a fábrica. Chegava lá meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, não tinha. Aí trabalhava 1 dia, 2, 3 dias direto. Porque naquela época quem trabalhava era eu. Eu que trabalhava, eu que bobinava o motor, eu que fazia tudo. Eu tinha um ajudante, não tinha condições de ter mais. E também em Mossoró não tinha pessoas aptas para trabalhar. Né? Aí eu trabalhava e entregava o serviço, tudo, depois descansava um dia lá.
Admilson, ali na época, na Itapetinga era motores pesados, mas a gente sabe que Interlagos ela tem hoje um universo imenso de motores, né? Hoje, bobina, refaz, todo tipo de manutenção. Mas eu acho que teve um grande marco ali, foi quando a fábrica de motores, acho que uma das maiores do mundo, vem e lhe credencia. Eu tive a sorte da VEG me chamar para ser assistente técnico em 1998. Graças a Deus, a VEG me deu um impulso muito grande. Porque ela é uma fábrica, é um multinacional, né? E quando as pessoas sabiam assim, ele é assistente técnico VEG. Aí depois passei, assistente técnico VEG 5 estrelas. Aí o pulo foi mais alto, né? E a responsabilidade aumenta também. Dobrou. Mas eu já tinha várias pessoas trabalhando comigo. E esse credenciamento continua até hoje. Com certeza. Em 2001, a VEG, uma boa parceira que eu tive, né? Graças a Deus ainda continua até hoje, eles chegaram para mim e falaram assim, Admilson, eu tenho um espaço para um assistente técnico em Natal. Você não tem interesse de montar uma empresa em Natal, não? Porque você, aqui em Mossoró, está se destacando muito bem. E em Natal, tem a Nazareno Costa, que era uma empresa muito forte. Eles estão parando e eu preciso de uma empresa forte igual a você. Você topa? Eu falei, tá bom, eu vou a Natal e vou ver o que é que eu faço por lá. E assim eu fiz, Stênio. Eu fui em Natal, aí aluguei um prédio, passei uns 3 meses fazendo a oficina. Aí eu cheguei para meus 2 filhos, Adiel e Polar. Pronto. Vocês vão para Natal, vocês vão tocar a empresa lá e eu fico dando suporte. Toda semana eu vou a Natal e volto. E assim eu fiz. Mas um certo dia eu vinha de Natal à noite, eu vi um carro na minha frente que eu falei, morri agora. Aí eu me assustei. Eu falei, eu não vou mais ficar nessa vida de Mossoró Natal, não, porque é muito arriscado. E o que eu vou fazer? Eu vou morrer na estrada? Não. Aí cheguei, olá, Adiel, tá aí, a empresa de vocês vão ficar aí, vamos lá no cartório, fui lá e passei a empresa para ele. Perfeito. A gente vai para mais um breve intervalo, nosso último intervalo de hoje. Daqui a pouquinho o Memória Viva de hoje volta com mais histórias aqui inspiradoras aqui do nosso entrevistado, do nosso homenageado de hoje. Fica por aí. De volta com o Memória Viva de hoje, nosso último bloco do nosso programa que homenageia o empresário Admilson Torquato Dantas. E Stênio começa esse bloco trazendo uma pergunta para o nosso entrevistado. Pois é, Admilson, no bloco passado a gente conversou um pouco sobre o início da Interlagos, né? Já foi para Natal, aí você passou a empresa para os meninos e veio para Mossoró. Mostra que você foi resiliente, conseguiu empreender, né? E aprender também. Hoje, quais são os números do grupo Interlagos, né? Aqui em Mossoró e Natal? Em Mossoró, hoje, nós temos 3 empresas. Natal, a Biel tem 2, são 5. Mas lá já é dele, né? Não é nada meu mais. O meu é só aqui em Mossoró, essas 3. Que é Eletrotécnica Interlagos, Interlagos Service e ERD, que é Eliette Rocha Dantas. São, ao todo aí, quantos funcionários, se for somar Mossoró Nós e aqui Natal? em Mossoró nós temos 45 funcionários. E muitos motores aí enrolados por... Nós temos uma área de trabalho lá, 3 × 6, 18, em torno de 3.600 metros de trabalho, de área de trabalho. O nosso prédio lá é em torno de 3.600 metros quadrados.
1.800 do lado da Dr. João Marcelino e nos fundos mais 1.800. Tocado pelo o caçula, né, que nasceu já em Mossoró, Edmilson Torquato Dantas Filho, né? Engenheiro eletricista, né? E foi, graças a Deus, Nenê procurou... Ele queria fazer medicina, mas ele não chegava aos 800 pontos e não sei o quê, chegou a 680 pontos no Enem, né? No Enem, naquela época não era Enem, não, era... Vestibular. Era vestibular. Aí ele falou, pai, eu não passo para medicina, eu passo para engenharia. Eu falei, então faça engenharia elétrica? Ele falou, tá bom. Ele fez em Campina Grande, passou lá em Campina Grande, né, pela Federal. O FPB. Aí eu falei, meu filho, em Campina Grande, para você ficar lá em Campina Grande é tão difícil, porque naquela época Jardinense, todo dia era assalto daqui para Campina Grande, os ônibus, né? Aí eu falei, vamos tentar em Fortaleza? Ele falou assim, Fortaleza é a Unifor é particular. Eu falei, seja o que Deus quiser. Aí ele foi para Fortaleza, chegou lá, passou. Eu falei, então fica em Fortaleza, que sai mais barato que Campina Grande. Eu mesmo pagando aqui, sai bem mais barato. Ele falou, tá bom. Aí assim, ele fez engenharia lá em Fortaleza. Durante 7 anos ele ficou lá em Fortaleza, eu banquei tudinho, tudo numa boa, tranquilo. E ele se formou lá em Fortaleza e ele hoje toma de conta da eletrotécnica Interlagos Service e ERSD. E qualificado agora como engenheiro responsável. Nem imagine como a Interlagos cresceu depois do que ele começou a trabalhar com a gente. Ademilson, esses são 40 anos de Interlagos, né? Certamente muitos ensinamentos. Com certeza. O que é a mensagem que você deixaria aí, a dificuldade, ou o que é ser empreendedor no Brasil? O que é que deve ter a característica de um bom empreendedor? Primeiro é você não temer, né? Ser honesto e olhar para frente, né? Você tem que olhar para frente e pisar forte, né? E abraçar o bom, né? Esse negócio de você, não, eu tenho medo que não sei. Não tema, né? Seja seguro e toque para frente. E tendo fé em Deus, tudo dá certo, né? Ele ajuda, né? Nem se compara. Outra coisa, eu esqueci de falar. A minha mulher trabalha comigo há 40 anos aqui em Mossoró. E é a minha mão direita. A minha primeira empresa eletrotécnica Interlagos é eu e a Liette. E esses 40 anos, graças a Deus, a gente está tocando. Tem aqueles desavenças de amor. São quase 50 anos juntos já, né? Nós somos casados há 47 anos. Aproveitar que o senhor falou em família, vamos falar um pouco mais então sobre família. O que é que a família representa para o senhor? Então, a família representa tudo, né? Você viver nesse mundo sem dizer assim, eu não gosto da minha família, você não está vivendo, você está vegetando nessa terra, né? Porque nada melhor do que você chegar em casa e encontrar alguém que faça um carinho, né? Te dê um beijo, dê um sorriso. E, graças a Deus, a gente tem isso aí. São 3 noras, alguns netos, né? Tem umas netas, né? Eu tenho uma bebê, a Nenê tem a bebezinha, a Marina, a coisa mais linda do mundo. Eu não tenho o que fazer, eu vou lá na casa, no apartamento da Nenê só para ver Marina. O hobby do vovô Admilson hoje, curtir os netinhos. São quantos netos, Admilson, no total? Eu tenho 9 netos e uma bisneta. Passa rápido, né? Não é não, é verdade. Passa rápido. A gente está celebrando os 60 anos da CDL Mossoró, né? Esse projeto, inclusive, integra essas celebrações. Como é que o senhor avalia a importância de entidades de classe como a CDL para quem está começando a empreender, para o jovem empreendedor, buscar nesse suporte, esse apoio dessas entidades? Então, eu estou gostando da CDL porque ela está acolhendo, né? Certo? Os empresários, as empresas, né, Estênio?
graças a Deus você está conseguindo fazer isso aí. Porque os passados esquecia de todos nós, né? Mas a CDL, graças a Deus, está acolhendo aí os empresários e estão botando à frente, né? A gente tem cada um com uma contribuição, inclusive a gente privilegia a Admilson Torquato Dantas, a Eletrotécnica Interlagos, também abraçando toda a região aqui, conhecida como região da Paraíba, né? De Mossoró, mais um bairro Paraíba, loja de auto, loja de peças, e acho que é uma forma também de a gente reconhecer esse trabalho árduo dessas pessoas que dão a manutenção, dão o sangue, o suor e a lágrima, e essa homenagem da CDL. Eu agradeço demais, Admilson, pelas palavras da CDL. Obrigado. E ajudou a construir também essa trajetória aqui na Paraíba, né, Admilson? Quando o senhor chegou, tem poucos ainda lojistas por aqui. Essa rua, na verdade, essa rua quase não tinha comércio, era só residências. Esse meu prédio aqui hoje era uma residência. Esse aqui do lado foi o que eu aluguei, o primeiro, aí esse aí era um pequenininho, hein? Mas o mais era tudo residência. Só tinha comércio daí do Obstruvão um pouco para frente. Uma dúvida que ficou aqui na minha cabeça, Admilson, que fim levou o Corcel, que o senhor tinha tanto carinho por ele? Então, o Corcel, eu vivi vários anos com ele aqui em Mossoró, mas o Ferrugem me maltratava. Todo ano eu tinha que pegar e reformar o carro todinho. Tirar o ferrugem, pintar, tirar o ferrugem, pintar. Aí um cara chegou para mim e falou assim, você está nadando ao contrário. Ao contrário das ondas. Eu falei, por quê? Compra um carro novo, você vai ver o quanto você vai ver melhor. Aí eu comprei um carro novo e dali eu comecei. E hoje, graças a Deus, de 2 em 2 anos eu troco o carro. Aprendi. Aí, a gente está quase chegando aqui ao final do nosso programa de hoje, né? A gente também sempre pede ao nosso entrevistado que fale um pouquinho sobre como ele enxerga o futuro das suas empresas, né? Daqui a 5, 10 anos, como é que o senhor vislumbra esse futuro já, né, com as empresas aí nas mãos dos filhos, né, eles aí tocando o barco? Então, hoje a nossa região está em energia eólica. Né? Nós já estamos se preparando para a energia eólica. Né? O engenheiro Admilson, se Deus quiser, ele vai tocar energia eólica. Né? Nós acabamos de construir um pavilhão muito bom, com talha elétrica para 10 toneladas. Já deixamos preparado para o lado, nós temos terreno suficiente lá ainda, para o lado, para poder botar uma outra talha elétrica para 20 toneladas. E isso aí para a gente poder trabalhar para a energia. É o futuro, esse é o futuro. É o futuro. Eu creio que ele tem capacidade para isso e muito mais. Certo. Não, mas acho que é uma visão, a gente mostra esses exemplos de vida aqui, como a Admilson está aqui já, digamos assim, com a missão cumprida, né? Empresas passadas para os filhos, feita sucessão, já tem neto, inclusive, filho de Adiel, lá em Natal já trabalha também, estuda. Então, acho que essa é a lição que o Memória Viva deixa para você que está em casa. Nunca, a Admilson acabou de dizer, nunca se arrepender, empreender, mas também com passo firme. Ele está apostando na energia eólica, que hoje a gente está aqui em 2023, esse programa vai ficar eternizado, e aí a gente sendo já o maior produtor de energia hoje, eólica e fotovoltaica, renovável, energia do futuro. Vocês já estão se preparando para isso. Com certeza, a gente está se preparando para isso aí. E, graças a Deus, hoje a gente tem 3 cimenteiras trabalhando com a gente. Né? E nossa área dá para abranger tudo isso. Né? E o nosso engenheiro, se Deus quiser, ele é muito capacitado. Ele não tem problema. Ele é igual a mim quando eu cheguei em Mossoró. Você pode ligar meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, qualquer hora do dia, da noite que ele está disposto a ir receber. O segredo do sucesso é o trabalho, né, Admilson? Com certeza. Não tem outro. Não tem outro. Está chegando ao fim do nosso programa de hoje. Muitíssimo obrigado, viu, pela participação do senhor aqui. Foi uma honra para a gente tê-lo aqui, trazendo essas histórias, né, de vida, essa trajetória de sucesso. Mais um empreendedor de sucesso, né, Estênio, trazendo aqui esse exemplo para os nossos telespectadores. Muito obrigado. Valeu. Valeu, Estênio. Muito obrigado, Admilson. Obrigado, Maricélio.
e a vocês da TCM. Estaremos aqui na semana que vem com mais um Memória Viva. Uma boa noite. Boa noite. Até o nosso próximo encontro.